A gente, no nosso grupo, a gente analisou uma imagem, certo? Uma propaganda da Aliança Francesa. Como vocês sabem, é muito comum entre os textos motivadores, né, do Enem ter fotos, ter propagandas, né? Isso é muito comum, quase sempre tem. Reparem, gente, que assim, entre os textos motivadores tem coisas que sempre se repetem. Tem propaganda, tem gráficos, tem leis, eles gostam sempre de botar leis, não é isso? Quem está pedindo para entrar ao vivo, depois no final eu vou dar a oportunidade, tá? Quer dizer, aguenta aí, a gente... aí, assim, na sessão de dúvidas, tá, eu dou essa oportunidade. Vamos lá. Então, como eu estava falando, se vocês repararem, tem sempre assim, aparecem os mesmos tipos de textos entre os textos motivadores: propagandas, imagens, gráficos, leis. E aí eu pergunto, vocês conhecem, vocês sabem leis? Vocês sabem a diferença, por exemplo, entre a Constituição, uma lei federal, uma lei complementar, uma lei estadual, municipal? Entendeu? Isso são coisas que eu vou abordar no meu curso. Por exemplo, a leitura de gráficos, né, os diversos tipos de gráfico, gráfico tipo torta, gráfico tipo barra, e assim, imagem. A gente está vendo uma imagem agora, uma propaganda. Também eu tenho toda uma linguagem própria, tá? E como vocês vão ver, é muito fácil. A gente analisou uma propaganda da Aliança Francesa, certo? Um curso de francês que, em suma, obviamente está vendendo o curso de francês. A foto está lá no grupo. Bom, a gente analisou que tinha 3 elementos, dava para extrair os 3 elementos só daquela imagem, não precisava nem de outros textos, já tinha ali 3 coisas. E quais eram os 3 elementos? Vocês lembram aí? E aí, Núbia? Escreve aí, Núbia. Já que você, por conta da internet, não iria acompanhar a live no momento. Pô, que chato. Então, vamos lá. Quais eram os 3 elementos do texto? Primeiro, a gente viu que tinha uma solução óbvia, que era: compre o curso de francês, aprenda francês. Isso era a solução. A solução já facilitava a gente a entender qual era o problema, que era o quê? No caso ali, era a falta de diferenciais no currículo, né? Era um monte de meninas, né, todas vestidas iguais, e uma menina só que francesinha, que era diferente, que se diferenciava das amigas. E aí a gente viu que eles estavam falando sobre você se diferenciar, tal, na sociedade, tal, e que, em suma, o pessoal chegou à conclusão que o problema ali era você não ter diferencial no teu currículo, né? Isso aí tem uma coisa bem interessante para vocês terem em mente, que é o seguinte: muitas vezes é difícil vocês identificarem um problema nos textos, né, do Enem. Mas às vezes tem as soluções que são... É óbvio ver que aparecem umas soluções, tá entendendo? E se você tem a solução, se você identificou uma solução, da solução você mata qual é o problema. Quer dizer, você pensa de trás para frente. Parte da solução identifica o problema. Então, por exemplo, a gente viu ali que a solução óbvia era: compre o curso de francês, aprenda francês. Então, ficou mais fácil identificar que o problema era não ter diferenciais no currículo. E a causa do problema também ficou... O pessoal demorou um pouco, né? Mas acabou que a gente viu que era fácil também. Era o quê? Todo mundo só fala inglês, não é isso? Todo mundo só aprende inglês na escola, todo mundo só quer saber de cultura americana, de ver filme americano. E aí o cara que sabe francês, tá entendendo? Esse cara se destaca. No outro dia na academia, eu tomei até um susto. Tinha um instrutor na academia conversando com um cara em francês. Quer dizer, o cara é instrutor, fez educação física e fala francês também. Então tá lá, cara, foi contratado por causa disso. A academia às vezes recebe estrangeiro e tal, precisava de alguém que falasse francês. O cara se deu bem. Então, assim, isso tudo estava na propaganda, isso tudo estava ali na imagem. A gente extraiu esses 3 elementos da imagem: o problema, a causa e a solução. E aí, o que a gente faz agora? A gente monta a nossa redação, certo? Então, para montar a redação, a gente parte da estrutura de 4 frases, certo? A frase
a frase tese, que vai no primeiro parágrafo, a primeira frase causa, que é uma frase que fala quais são o primeiro grupo de causas, a segunda frase causa, é o segundo grupo de causas, e a frase solução, que é uma frase que encabeça o quarto parágrafo, tá? Então vamos lá, a gente viu que a primeira frase é a frase tese, e a tese ela tem que trazer dois elementos necessariamente, que é problema e causas, tá? Necessariamente. Uma tese completa é isso. Eu sei que vocês vão ter visto até um pouco diferente em alguns lugares, mas isso é uma tese completa, tá, gente? A redação do Enem, ela meio que imita, entendeu? Um tipo de trabalho que vocês vão ter que fazer na universidade, né? Trabalhos acadêmicos, em suma, em que vocês vão analisar determinados assuntos e vão estudar determinados assuntos e vão verificar as suas causas, etc. Então, uma causa perfeita, uma tese perfeita, ela fala de um determinado fenômeno que está acontecendo, no caso um problema, e descreve as causas dele, tá? Então, de que maneira a gente podia escrever essa frase, essa primeira frase a nossa primeira frase, como é que ela seria? Lembrando, o problema era não ter diferenciais no currículo, e a causa sugerida pela imagem era as pessoas só aprenderem inglês. Bom, aí entra uma primeira observação, tá? Obviamente, o trabalho de vocês na redação não é só extrair os elementos dos textos. Aí vocês têm que vir também com ideias de vocês, certo? A questão para vocês inventarem coisas, quer dizer, para vocês pensarem em coisas, vir com elementos, é muito mais fácil quando vocês já extraíram o que os textos tinham para dar para vocês, tá? Sugerir de causa. Os textos já indicam, entendeu, um caminho para vocês seguirem, vocês percebem? Então, assim, se vocês já fizeram esse trabalho de depuração dos textos, é muito mais fácil vocês pensarem. Então, nesse exemplo aí da Aliança Francesa, se o texto ele está sugerindo para a gente que uma causa é o cara só aprender inglês, né? só ter inglês, então fica fácil a gente pensar em outras causas da pessoa, né, não ter diferencial no currículo. Que outras causas poderiam ser? O cara, né, em suma, se o texto está sugerindo que ele não tem competências linguísticas, né, línguas suficientes, então, de repente, também, a outra causa pode ser que ele não tenha competências de informática suficientes, né? A pessoa não tenha, né, não conheça suficientes programas, tá entendendo? Editor de texto, Excel, sei lá. Né? Então, isso é uma outra causa. Então, vocês veem como é que o próprio texto motivador ajuda a gente, né, a pensar as nossas causas. Então, aí já temos duas, né? O cara não saber inglês e o cara não ter também conhecimento suficiente de informática. Podemos pensar também em causas assim, que se referem à forma de apresentação do currículo, né? Aí a gente já está partindo para realmente outras coisas. Então, a pessoa o currículo não tem uma boa apresentação, é feio, né? Mal editado, ou então, por exemplo, que tem erros de português, né? Esse é outro problema, né? O cara comete erros de português lá no currículo. Então, aí a gente já pode separar as causas em dois grupos, tá? Você tem umas causas que se referem a competências que a pessoa não tem, né? Língua, informática e tal, e outras causas que se referem à apresentação, certo? A edição do currículo, a erros de português, etc. Então, vocês veem que a gente tem dois grupos de causa. Minha recomendação é sempre vocês procurarem trabalhar com dois grupos de causa, que assim a gente faz uma redação mais completa. É possível, Tiago, fazer a redação com um grupo só de causas? É possível, tá entendendo? E há redações famosas que tiraram 1000 no Enem, que analisavam uma causa só.
tá? Depois eu analiso com vocês, no meu curso, tá entendendo? A gente vai analisar, entendeu? Mas assim, na maior parte das vezes, assim, quase 100% das vezes, vocês vão encontrar dois grupos de causa, pode ser que encontrem até mais. Não é difícil, eu vou mostrar que isso é muito simples. Fica bem completa a redação de vocês, fica bem carnuda, né? Fica bem assim, consistente, né? Vocês tendo dois grupos de causa, e daí vai ter 4 parágrafos, etc. A gente vai ver. Então vamos lá, a gente tem dois grupos de causa, né? Uma é competências que a pessoa não tem, e outra é causas relativas à apresentação. Então a primeira frase ela vai dizer isso, ela vai ligar o problema às causas. De que maneira? Devido a causas 1 e devido à causa 2, acontece esse problema. É assim que a gente vai falar. Então, como é que era a frase que a gente colocou? Era devido à deficiência, à defasagem em competências profissionais e devido a deficiências de apresentação do currículo, muitos candidatos, muitos estudantes têm poucas diferenciais a apresentar no currículo. Esse é o problema. Acabou. Descrevemos a nossa frase tese. Essa frase é a mais importante de toda a redação. Ela resume todo o drama que vai ser tratado na redação de vocês. Ou seja, que há um problema, a pessoa não tem diferenciais para apresentar no currículo, e quais são as causas que você vai ter que estudar, certo? Desse problema. Então, assim, essa é a frase mais importante. Ela vai vir no primeiro parágrafo, no final do primeiro parágrafo. Como eu estou falando, depois a gente vai ver como complementa o primeiro parágrafo. Mas o mais importante é vocês aprenderem o quê? A estrutura, o esqueleto. Tem uma postagem aí no Instagram, que é recente aí, que é um esqueleto, né? Que aparece o esqueleto, eu falo dessas frases, entendeu? Tem que começar daí, gente, tá entendendo? Não adianta você começar com... né? Depois vai entrando outros elementos. Então, assim, a primeira coisa, os 3 elementos essenciais, em seguida, essas 4 frases. Depois a gente vai complementar. Então, vamos adiante. A segunda e terceira frase são muito simples. Elas são as frases que vão encabeçar o segundo e terceiro parágrafo. São as frases causa, tá? A primeira vai ser simplesmente o quê? Importa examinar o primeiro grupo de causa. Então, no nosso caso aqui, importa examinar a defasagem em incompetências profissionais. E aí, nesse parágrafo, a gente vai tratar das defasagens profissionais. O que o cara só sabe inglês, que não tem outras línguas, que ele só domina pouco de informática, só sabe ficar mexendo no Instagram, não sabe, não domina Excel, editor de texto, sei lá, outras coisas, tá entendendo? A gente vai tratar isso tudo no segundo parágrafo, né? Que é o primeiro parágrafo de desenvolvimento. A terceira frase estrutural é o segundo grupo de causas. Então vai ser o que aqui no nosso na nossa redação? Importa examinar as defasagens em apresentação do currículo, certo? Isso vai encabeçar o terceiro parágrafo, e aí nesse parágrafo a gente vai tratar de tudo ali, a pessoa não apresentar direito, o currículo mal redatado, com erros de português. Aí a gente vai tratar tudo ali, certo? Notem, né, gente, que isso aqui é um exercício, tá? Quer dizer, é óbvio que não vai cair no Enem. Acho que é um tema um pouco... Não é um tema, talvez, de interesse para o Brasil, é um tema de interesse para os estudantes, né, que estão precisando redigir seus currículos, tal, se entrar na vida profissional. Talvez não tenha tanta... Mas isso é um exercício. Agora, detalhe, isso eu falei lá no grupo, esse exercício, gente, ele é mais difícil, tá, do que o que vocês vão ver no Enem. Essa imagem que a gente analisou, ela é mais complexa do que vocês têm no Enem, bem mais. A do Enem, assim, eu vou ensinar macetes assim que vocês vão resolver muito mais facilmente, tá entendendo? Porque depois vocês vão entender por quê. Mas vocês estão vendo que assim também não tem mistério essa, tá entendendo?
ela é mais complicada do que o Enem e não tem mistério. Tá tudo ali, né? Problema, causas e solução. E por fim, vamos lá, gente, a quarta frase estrutural, a frase que vai encabeçar o nosso quarto parágrafo, a frase solução, certo? A frase que enuncia a solução e é aí que a gente vai desenvolver ao longo do quarto parágrafo. Qual é a frase solução? Uma solução, uma proposta de intervenção para o problema X deve tratar da causa Y por meio de adoção de medidas Z, entendeu? Essa é a estrutura da frase solução. Então, por exemplo, no nosso caso aqui, como é que ficaria? Uma proposta de intervenção para o problema de falta de diferenciais no currículo, né? É o problema. Envolve o enfrentamento da falta de línguas no currículo, ou falta de competências profissionais no currículo, por meio de cursos de línguas como o francês, certo? Que era a solução que a propaganda, né, mencionava. Ah, mas eu não vou pensar em outras soluções? Pode pensar, entendeu? Mas quer dizer, essa daqui, gente, já está dada para vocês, tá? Percebam, entendeu? O Enem, ele dá coisas para você, ele entrega de graça nos textos motivadores. Está ali para ser usado. Volto a dizer, vocês acham que eles estavam querendo que a gente soubesse sobre democratização de acesso ao cinema? Ou então, teve um ano que era democratização da escola para os surdos mudos? Eu, por exemplo, não faço a menor ideia, entendeu? Não fazia na época, né? Menor ideia de o que envolvia, né? As questões de inclusão de surdo mudo na escola, entendeu? A única pessoa que vai saber disso é quem? Quem tem um irmão, né? Um primo que é surdo mudo, tal, quer dizer, em suma, essa pessoa vai entender mais ou menos, tal. Mas é muito difícil, assim, em suma, a gente não fica lendo toda hora sobre esse tipo de tema, né? Na mídia e tal, em suma. Mas, assim, o texto motivador, ele já te traz tudo, ele tem ali as informações. O que você não pode fazer com os textos? Você não pode copiar, evidentemente, nem parafrasear. A cartilha, se não me engano, da FUVEST fala isso, né? Que quem parafrasear vai ser punido. O que é paráfrase? Paráfrase é você dizer a mesma coisa que ele está falando com outras palavras, né? Ser malandro, né? Quer dizer, eu não vou copiar, eu vou copiar tudo igualzinho com outras palavras. Não pode fazer isso. Mas você pegar os fatos que estão ali, quais são os fatos? Aprender francês, falta de diferenciais no currículo, né? Esses fatos elementais, você pegar essas coisas e usar elas para montar o teu Lego, o teu quebra-cabeça, a tua redação, entendeu? Os fatos são públicos, gente. As estatísticas, vocês sabem, né, que os textos sempre trazem estatísticas também. Estatística é público, gente, entendeu? Tá lá, foi publicado pelo órgão X, entendeu? Que tantos brasileiros têm escolaridade assim, assado e tal. Isso é público, entendeu? Você vai usar, você pode usar à vontade, entendeu? O que você não pode é seguir a linha de raciocínio do texto, imitar o que o cara está falando, entendeu? Que é copiar, ainda que mudando as palavras, parafrasear. Mas usar os dados brutos, retirar dali, entendeu? Do contexto ali do texto, aqueles dados, né? As causas, as soluções que ele está mencionando ali, e montar a tua redação, é para isso que está ali, tá? É para isso. Então, assim, óbvio, como eu falei, uma vez que você extrai esses elementos da redação, fica muito mais fácil você ter as suas ideias, você pensar, peraí, ele está dizendo que a causa, então, é o cara só saber inglês, não ter competências de outras línguas. Então, de repente, assim, a causa também pode ser o cara não ter outros conhecimentos de outras coisas de informática, né? Em suma, fica muito mais fácil você ter as tuas ideias depois que você fez esse trabalho ativo de extração dos textos, tá? Então, assim, terminamos o nosso exercício.